Eu estava a jogar Assassin's Creed Mirage. Em certa altura, deparei-me com uma carta que dizia algo do género: mãe, eu vi alguns guardas entrar na fazenda tal, vou atrás deles. E o pormenor é que essa carta está numa casa em que a mãe não tinha acesso. Agora a minha pergunta é, qual a lógica ao desenvolver um jogo e colocar uma carta destinada a uma pessoa numa casa que a pessoa não tem qualquer acesso, trancada a 7 chaves? Uma visão da águia só pra ver onde é que tá a próxima parte, né? Ah, tá. Acho que eu tenho que ir até a... Há muitos rastros por aqui. Os rastros levam para aquela pequena construção. Eu preciso dar um jeito de entrar. Dar aquela puxada de lado. Tem pouco óleo. Ele trabalhou até tarde. Uma carta. Ele fala de uma fazenda próxima. É melhor contar para a mãe dele o que eu descobri. Pois bem, o acontecimento deixou-me a pensar. Como é possível uma pessoa que desapareceu deixar uma carta tão escondida assim? Sinceramente, não vejo qualquer lógica na história para que isso seja minimamente coerente. Eu sei o que vocês vão dizer, mas isso é para ajudar o jogador a descobrir o paradeiro do filho e saber por onde o procurar. Mas agora vos pergunto, não seria mais fácil deixar em algum sítio da própria casa? Tinha mesmo de ir para outra casa, deixar a carta trancada, fechar a única entrada disponível com pedras e desaparecer, esperando que um assassino fale com a sua mãe, seguir umas pegadas e encontrar então a carta dentro da tal casa, para então a tua mãe saiba aonde tu foste supostamente parar? E se esse assassino nunca chegasse a falar com a mulher? Estaria até hoje procurando o filho que ele sumiu do nada. Na verdade, não foi a primeira vez que vi algo a acontecer. Apesar de não saber quais outros jogos eu me lembro de ter visto, a minha memória já não é como era principalmente para coisas como essas que na altura nem liguei. Mas não acho estranho algo tão nexo naquele universo aconteça até com mais frequência do que se pensa? Lembro-me agora, vagamente, no outro Assassin's Creed, não sei se foi no Origins ou no Odyssey. Sempre me confundo esses dois, por causa do nome parecido e saírem um a seguir ao outro. Ou talvez tenha sido uma ala, vá saber, em que tinha de encontrar pistas sobre alguém, tipo um padre, e encontrar cartas sobre quem ele era, em cima de torres que só se fosse o Homem-Aranha ou membro da Ordem dos Assassinos conseguiria subir para deixar lá. E além disso, qual o motivo para ele deixar uma carta que o expunha numa torre de difícil acesso? Não seria mais fácil só queimar a carta? E qual o fascínio pelas cartas na indústria dos games, em que tudo o que tem investigação tem sempre cartas escritas pelo próprio, o incriminando numa cena de crime, numa cena completamente random que ele deixou lá, sabe-se lá o motivo. No final, isso dá-me uma sensação de quebra de imersão naquele universo, naquele mundo, naquela história. Porque para mim, isso é um erro de continuidade, ou falta de criatividade para que investigues até encontrar as pistas o suficiente. Voltando a essa carta original, começa-se por investigar pegadas. Por não investigar as pegadas até chegar à tal fazenda? Para mim seria mais interessante do que investigar pegadas até uma casa, só para encontrar uma carta que fizesse mais sentido estar na sua própria casa do que numa casa completamente aleatória. Faz-me lembrar aquelas cenas do God of War mais antigos, do mundo desabando, uma guerra insana e o Kratos, do nada, para fornicar no meio do caminho só porque sim. Hi there. Hi there. Praise the gods. Agora
Agora você me pergunta, tá Elger, mas qual o problema? Para ser sinceros com vocês, nenhum. Só achei engraçado nunca ter visto ninguém falando nem reclamando com isso. Quando reclamam, até de a relva não se mover com o vento, ou de a roupa não ficar molhada quando sai da água. E, na verdade, nem me incomoda nem um bocadinho. Mas reparei como, em sentido lógico no mundo, isso não faz muito sentido. Mas, na verdade, quem pode pedir lógica num mundo tão ilógico?